divulgou a primeira pesquisa de intenção de voto no segundo turno para prefeito do Rio. O levantamento foi encomendado pela TV Globo. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer, segundo o Ibope, que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. A primeira pesquisa do Ibope após o primeiro turno mostra Marcelo Crivella, do PRB, na liderança, com 26 pontos percentuais de vantagem. Crivella aparece com 51% das intenções de voto. Considerando a margem de erro, tem de 48% a 54%. Marcelo Freixo, do PSOL, está com 25%. Com a margem de erro, vai de 22% a 28%. Brancos e nulos somam 21% e indecisos, 3%. O Ibope também divulgou uma pesquisa com os votos válidos. Para calcular esses votos, são excluídos da amostra os votos brancos, nulos e os eleitores que se declararam indecisos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral na hora de divulgar o resultado oficial da eleição. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Veja os números. Marcelo Crivella tem 67% dos votos válidos. Considerando a margem de erro, fica entre 64% e 70%. E Marcelo Freixo, 33%. Com a margem de erro, tem entre 30% e 36% dos votos válidos. O Ibope também perguntou como vão votar no segundo turno os eleitores que no primeiro turno optaram por outros candidatos, ou seja, que não votaram em Crivella ou Freixo. Veja como ficou essa migração de votos. Entre os eleitores que votaram em Pedro Paulo, do PMDB, no primeiro turno, 52% dizem que agora, no segundo turno, vão votar em Crivella e 19% em Freixo. Votariam em branco ou anulariam 25% e 3% estão indecisos. Entre os eleitores de Flávio Bolsonaro, do PSC, 67% dizem que vão votar em Crivella no segundo turno e 9% em Freixo. Brancos e nulos, 19%, indecisos, 5%. Eleitores de Índio da Costa, do PSD, 37% dizem que vão votar em Crivella no segundo turno e 30% em Freixo. Brancos e nulos, 26%. Indecisos, 7%. Eleitores de Carlos Osório, do PSDB, 47% pretendem votar agora em Crivella no segundo turno e 19% em Marcelo Freixo. Brancos e nulos, 28%. Indecisos, 6%. Entre os eleitores de Crivella no primeiro turno, 92% pretendem votar novamente em Crivella no segundo turno e 6% em Marcelo Freixo. Brancos e nulos, 2%. Indecisos, ninguém. Entre os eleitores de Freixo no primeiro turno, 7% pretendem votar em Crivella no segundo turno e 90% novamente em Marcelo Freixo. Brancos e nulos, 1%. Indecisos, 1%. Agora, o que disseram aqueles que no primeiro turno votaram em outros candidatos, que não votaram, votaram em branco, nulo ou não quiseram responder em quem votaram no primeiro turno. 34% dizem que no segundo turno vão votar em Crivella e 17% em Marcelo Freixo. 45% dizem que pretendem votar em branco ou anular. Estão indecisos, 4%. O Ibope também perguntou aos entrevistados como eles avaliavam a administração do prefeito Eduardo Paes. 27% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom nas duas primeiras pesquisas. Depois, 26%, 25%, agora são 26%. Regular eram 40%, 38%, 40%, 41% e agora são 38%. Ruim ou péssimo passou de 32% para 34%, 33%. 33% e agora 34%. 1% não soube responder nas 3 primeiras pesquisas, depois 2% e agora 2% novamente. O Ibope também perguntou se os eleitores aprovavam a forma como o prefeito Eduardo Paes administra a cidade. Em agosto, 41% aprovavam, depois 40%, 39%, 35% e agora 40%. Desaprovavam eram 56% nas 2 primeiras pesquisas, depois 54%, 59%, agora 54%. Não souberam eram 3%, depois 4%, 7%, 6% e agora são 6%. O Ibope ouviu 1.001 eleitores na sexta-feira, no sábado e no domingo. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Vamos agora